Olá a todos, aqui estamos novamente com o nosso canal de vídeo de arqueologia. Arqueologia tecnológica. Nós viajamos no passado para visitar os laboratórios daqueles que desenvolveram coisas no mundo da tecnologia na eletrônica. Nós continuamos hoje com essa série de Volta ao Passado, pesquisando as revistas técnicas de eletrônicas que existiram em diversos países. Nós já estivemos na Alemanha, estivemos na Itália, nós já estivemos na Espanha, Argentina e México para as revistas de língua hispânica, estivemos nos Estados Unidos e na Inglaterra, e agora chegou a vez de irmos para a França. Eu pessoalmente adoro as revistas técnicas francesas. Tenho a facilidade da língua porque eu estudei francês. Eu até fui correspondente de l'Office de la Radio-Télévision Française, que é o escritório da TV, Rádio e TV francesa em Paris. Eu era correspondente aqui na América Latina e é óbvio, eu tinha que ouvir a programação de ondas curtas da rádio francesa, em francês e em português, que eles tinham uma emissão, e eu escrevia para eles relatórios técnicos em francês. E era muito interessante, tem uma coleção do que a gente chama de QSLs, de documentação, e muito mais que um dia eu vou mostrar para vocês num vídeo, em que eu vou fazer uma arqueologia aqui nos meus arquivos antigos. A França se caracterizou no passado por ter muitas revistas técnicas de eletrônica. E a primeira delas foi a revista Haut-Parleur. Haut-Parleur significa alto-falante, e essa revista começou em 1925. E eu tenho na minha coleção a revista Haut-Parleur. Essa é uma edição normal, essa que eu tenho aqui na mão, é de 1989, né? Então, vocês vejam que essa revista era uma revista grossa, era uma revista com mais de 300 páginas. 300 páginas de um conteúdo sensacional. E eles faziam também uma edição especial. Esse aqui é um especial de som, certo? Que vocês têm artigos só sobre som. E essa revista tinha uma quantidade gigantesca de anúncios de lojas, de equipamentos, cadernos técnicos, que era muito importante, porque tinha esquemas de aparelhos da época, muitos vendidos na Europa, mas que chegavam no Brasil. Então você podia, às vezes, ter lá a surpresa de encontrar, vamos dizer, um esquema de um equipamento francês que também existia no Brasil, um equipamento, vamos dizer, alemão, um equipamento como a Bang & Olufsen, que tinha equipamentos aqui no Brasil muito cobiçados, né? Como esse aqui, Cobra, também, que era uma linha, certo, de equipamentos sensacionais que chegavam ao nosso país. E a revista Haut-Parleur tinha muitos esquemas, artigos técnicos e coisas muito importantes que ensinavam eletrônica à vontade. Uma outra revista que eu vou pegar aqui é a revista, olha, essa daqui é uma Haut-Parleur também especial, com kits. E haviam outras revistas como a Radioplan. A Radioplan tem uma característica especial. É uma revista que eu fui colaborador. Eu escrevi artigos para a Haut-Parleur. Eu acabei conhecendo um rapaz que escrevia artigos lá para essa revista, o Patrice Ogui. E nós começamos a trocar correspondência, né? E um dia surgiu a ideia de que ele mandaria artigos para a nossa revista aqui no Brasil, a Saber Eletrônica, que eu traduziria para o português e publicaria, e eu mandaria para ele artigos, já em francês no meu caso, que ele faria uma revisão e publicaria lá na França. Então, se vocês entrarem no meu site, tem muitos artigos recuperados em francês, que eu escrevi para essa revista chamada Radioplan, certo? Que era muito famosa na época. Uma outra revista técnica também que eu digo que é interessante, que eu tenho uma coleção com muitos exemplares vindas da França, é essa Toute Électronique, certo? E essa já é uma revista já para engenharia. É uma revista de um nível mais alto, com artigos técnicos já mais complexos, destinados a engenheiros, a especialistas, a pesquisadores, e com um tratamento mais acadêmico.
Mas era muito interessante e eu aprendi muito com essa revista pela sua variedade de artigos que ensinavam coisas assim, técnicas de muito interesse, como esse artigo aqui, olha, desenvolvimento dos isolantes para o cabeamento, novos desenvolvimentos dos isolantes para os cabeamentos. Né? A sorte daqui eu tenho é que eu leio francês bem, né? E a gente consegue ver tudo o que se fazia lá na França. E a gente até pode citar diversas outras revistas, né? Nós temos a revista Toute la Radio, e nós temos até as revistas de outros países lá da Europa que faziam edições em francês. Nós temos a Electro, a Nova Eletrônica tinha uma edição, a Nouvelle Électronique, na França, que era muito interessante porque eram os mesmos artigos da revista italiana. Nós tínhamos também a Electro. E aqui vocês têm uma revista Electro Électronique francesa, que é uma edição também com os mesmos moldes das edições tradicionais lá da Alemanha, onde ela surgiu, a edição inglesa, a edição italiana e aí a edição francesa. A Electro se espalhou pelo mundo, eu tenho até uma edição grega da Electro aqui na minha coleção. Temos a edição em português, temos a edição em espanhol. Então é uma revista que se espalhou e era uma revista excelente, né? E temos também as revistas que tinham os seus temas científicos, temas de eletrônica, né? Que se mesclavam com a de outros assuntos. E uma das mais importantes que eu assino até hoje, porque ela existe na edição virtual, vocês podem até entrar na internet, que é a Science et Vie, Ciência e Vida. Olha que interessante essa edição em que fala do nascimento do universo, certo? O Big Bang em questões, em perguntas. Né? Então era uma revista sensacional e eu tenho uma coleção extraordinariamente grande dessa edição, né? Que falava tudo das inovações tecnológicas, científicas, mas em todos os ramos da ciência, indo da biologia, da astronomia, da tecnologia. Né? Ela chegou a publicar uma edição de eletrônica. Tivemos já um número da Science et Vie tratando basicamente de eletrônica. E eles até fizeram uma coisa muito interessante, que é uma edição para jovens, uma edição, vamos dizer, escolar, que é a Science et Vie Júnior, que também era muito interessante, certo? Uma revista com aspecto de gamers, de videogame, com aqueles tratamentos que os jovens gostam, né? E muito interessante. Terminamos a nossa exploração da França lá no passado, voltando às revistas. Todas essas revistas que eu apresentei, com exceção da Science et Vie, já não existem mais em versões impressas. Mas foi um passado sensacional. Um passado em que a gente vibrava quando a gente encontrava numa banca de jornal aqui ou do exterior uma dessas revistas e aprendia muito, aprendia coisas que hoje fazem o meu mundo da tecnologia. E assim, essa minha viagem com revistas que eu mostrei para vocês, principalmente desde a fundação até os anos 90 e algumas até passando já para esse século, algumas só encerraram suas atividades lá para os lados dos anos 2005, 2007, outras ainda continuam virtuais, como a Science et Vie, né? E mostram que foi um passado muito interessante para o desenvolvimento da tecnologia. Naquela época não existia a internet, e tudo isso que hoje a gente vê na internet espalhado, a gente via naquela época na forma de revistas, que era a forma que a gente tinha de aprender, de montar e de se divertir muito. Voltaremos em outras edições da nossa arqueologia. Até mais!